Olá, gente linda e abençoada por Deus. Hoje é domingo, 4 de maio, e vamos meditar aqui no meio do pomar. Um dia lindo aí, é ensolarado, todos os dias são bênção, né? Mas quando o sol mostra a sua luz, né? Ou seja, as nuvens não estão na frente e o céu não está nublado, o dia fica mais esplêndido. Todas as estações, os climas são necessários para a natureza, né? Produzir, se reinventar, dar sequência à sua formação, à sua natureza, conforme a muda, a semente, a planta. Porque também precisamos, né? O ecossistema precisa, para as coisas se desenvolver, que ela esteja em plena sintonia. E nós, para usufruir daquilo que a natureza oferece. Por isso é muito importante o cuidado, o respeito, o zelo, a proteção, para que mais produzam, para que mais tenham vida e dê mais vida para as pessoas. Isso é necessário. Falar sobre família, falar sobre frutos. Laranjinhas, ó, quincã. Aqui é bergamota, pocã. Aqui tem outra bergamoteira, não comum, só que não deu esse ano. Laranja do céu, laranja comum. Ali temos pé de butiá, limão Tahiti, goiabeira ali que já comemos bastante, passarinhos também, e até chimia foi feito. Aqui, pezinho de banana. Pra cá tem mais da bergamoteira e outro pé de laranja. Lá tem araçá. Conhecemos o fruto, conhece a árvore pelo fruto. Aqui não tem a fruta, não tenho certeza qual árvore é. A sua procedência. Certa vez um homem indagou dizendo, está registrado em Mateus 13, sobre esse aspecto, 13:55, que observando o que Jesus fazia, falava, ensinava e curava, e ainda o faz, através do Espírito Santo, ele pergunta, não é este o filho do carpinteiro e seus irmãos não são Tiago, José, Simão e Judas? Ainda há um complemento ainda que fala sobre as irmãs. Então a pessoa identificada com a família, não é esse o fruto daquela árvore? O fruto não cai longe do pé, são ditados, né? A correlação das pessoas umas com as outras pela sua identidade genética, por suas características pessoais, físicas e também comportamentais, identifica de onde ele veio, de quem ele pertence, qual família. Embora que possa haver crianças, adolescentes e até adultos hoje que não foram criados pela família biológica, mas criados por pessoas que o adotaram ou foram seus tutores,
criando-os como filhos biológicos, eles trazem consigo os traços da formação intelectual, psíquica, espiritual, que se identifica com a família, mesmo que não tenha traço físico, mas tem a essência da alma, por aquilo que foi passado para ele, para ela. Então a importância e a responsabilidade dos pais com relação de ensinar o filho ao caminho a ser andado, que quando velho ficar, não se desviará dele. Então que seja um bom caminho, um caminho mais excelente, com mais firmeza, mais consistência, que haja objetivos, sempre haja pensamentos relacionados a todas as outras pessoas que envolvem aquela casa, aquela família, para onde essa criança, esse filho, essa filha, esse adolescente vai ser aceito ou não, porque nós sabemos que existe muita perseguição, muitos complexos e muitas separação. Existe o preconceito. As pessoas têm também por criação, talvez, esse tipo de pensamento com relação a outra pessoa. A responsabilidade é de ambos, né? Do pai, da mãe, ou dos tutores, dos avós, que estão cuidando, ensinando os seus filhos a crescerem e a evoluírem dentro da casa e de uma sociedade. Todos nós temos responsabilidades. E mencionar Jesus nesse aspecto, que também pertencia a uma família, ele sendo o Verbo encarnado, que foi concebido pelo poder do Espírito Santo, segundo a Bíblia, o cânon sagrado, que Maria achou-se cheia de graça através do Espírito Santo e o anjo avisou ela, sendo para ser desposada de José, o carpinteiro. Então, esse é algo que o homem, a ciência não explica. E que a fé do cristão crê, aceita e vive pela fé, nesse sentido. Não é viver pela fé dos outros, ou seja, a pessoa está fazendo campanhas, né, holofotes, sendo convidado para levar uma mensagem, cobrando, não somente porque vai ter uma despesa, mas porque vive disso. Não é isso que eu estou falando. Viver da fé é ele enfrentar todos os problemas que advêm no dia a dia, inclusive o preconceito religioso concernente à sua fé, do aspecto que tu não estava lá naquele dia, naquele lugar, naquela ocasião, naquela geografia, naquele espaço-tempo, e alguém relatou isso num escrito, a qual muitos hoje, pela falta de fé e pela falta de crença, e que também não crê, que são ateus. Eu não estou aqui para julgar também a ninguém, estou somente falando aquilo conforme as coisas estão acontecendo e aconteceram e vão acontecer. Hoje, amanhã, depois. Que um papel aceita qualquer coisa em que se escreve. Mas eu não vou entrar nos pormenores, porque senão teríamos que fazer um relatório aqui dos 40 sábios que escreveram em épocas diferentes, muitos não se conhecendo, e os escritos se encaixando corretamente como um quebra-cabeça sendo montado ao longo da história. Depois a própria ciência, com alguns traços que puderam ser investigados, confirmaram tudo aquilo que até hoje era mistério e foi revelado que eram verdadeiros. Mas trazendo para a essência de Jesus, o Cristo de Deus,
porque ele estava passando numa localidade, era tempo de colheita, e era um sábado, e os discípulos colheram algumas espigas para se alimentarem, e os fariseus hipócritas, os doutores da lei e alguns dos seus discípulos, dos fariseus, vendo esse movimento de Jesus e seus apóstolos, porque eles eram olhados constantemente, porque era uma novidade, e Jesus era o pão do céu, é o pão do céu e vai ser sempre o pão do céu, pão novo, um alimento novo, sempre com uma palavra nova, ela se renovando a todo dia, mesmo que tenha mais de 2000 anos, um relato escrito, porque antes de qualquer escrito, Jesus é, sempre foi, sempre será o grande eu sou. E na sequência Jesus cura um homem da mão mirrada, logo expulsa demônios, eles dizem que é por Beelzebu, sempre colocando dificuldade naquilo que Jesus fazia, mesmo que fosse bom para alguém que recebesse aquilo que estava sendo feito. Porque era sábado, porque ele não tinha poder para isso, que ele dizia que era filho de Deus, ele era blasfemo, falava blasfêmia, então a perseguição era muito grande, muito forte. E Jesus pregando numa localidade, está relatado em Mateus 12, a partir do verso 46, Marcos 3, a partir do verso 31 e Lucas 8, a partir do 19. Jesus pregando, ensinando, dando o seu testemunho para as pessoas. Alguém chega e nota que Maria chamava Jesus, junto com seus filhos, que eram irmãos de Jesus. Isso está relatado nos evangelhos, conforme já dito. E um homem, uma pessoa vem e avisa Jesus: eis que tua mãe, teus irmãos te chamam. E Jesus para de fazer a pregação e torna a fazer a pregação fora daquilo que ele estava pregando, ou seja, não deixava de ensinar. Ele pergunta a todos que estão ali: quem são, ou quem é a minha mãe, ou quem são meus irmãos e minha irmã, a não ser aqueles que fazem a vontade do meu Pai que está no céu. Esses são a minha mãe, meus irmãos e minhas irmãs. Então, aqueles que fazem a vontade do Pai. Como é que se hoje conhece a vontade do Pai? Pela mente de Cristo. Como é que eu conheço a mente de Cristo? No meu comportamento, naquilo que creio, naquilo que leio e faço ouvir o meu coração através daquilo que entendo das mensagens já relatadas nos evangelhos, nas cartas de Paulo e também na Antiga Aliança, no Antigo Testamento, porque tudo se faz referência de Jesus. É um aviso, é um emissário, ele é um enviado, ele é o Messias, ele é o Deus conosco. E crendo assim dessa forma, observando cada passo, cada atitude, cada gesto, cada palavra, cada ação, Jesus, a gente se espelha em Jesus. Não sendo fanático, não sendo ortodoxo, não sendo um lunático, não fazendo coisas que não convém, não tentando ser santarrão, mas vivendo com tranquilidade, sem se preocupar com aquilo que os outros vão pensar de ti ou falar de você, porque falando sempre vão estar e pensando sempre vão estar. Não, isso nós não vamos impedir, assim como não impede de nós também pensarmos e falarmos, desde que não haja ofensas sobre assuntos e pensamentos contrários àquilo que a gente pensa, assim como os outros também não concordam com aquilo que a gente fala e pensa. E pensando, construindo em cima do pensamento, tornando uma ação para construir algo que a gente está projetando, transformando num pensamento numa ação, concretizando o fato. Então Jesus teve a sua família e eles tinham suas características, mas ele era a essência de Deus,
ele era o Verbo encarnado e é o Verbo, hoje assunto aos céus, hoje Espírito Consolador que ele deixou para confirmar tudo aquilo que já foi anunciado, para que a nossa fé aumentasse mais. E quando diante dos problemas, nós nos espelharmos nos seus ensinos para solidificar a nossa caminhada e não caminhar num terreno pantanoso, não estar sendo tragado por uma areia movediça e não cair num buraco ali na frente, ou guiar alguém se a gente não sabe o caminho também, e não deixar ser guiado por outros que também não conhecem e desconhecem o caminho. Mas a gente sempre tem aquela expectativa, a nossa esperança e fé de que os nossos pais nos trouxeram, nos ensinaram, estão aí, nos deram referência, nós aprimoramos aquilo que foi nos dado, nos ensinado, e nós estamos passando para os nossos filhos. Alguns podem absorver ou não o conteúdo daquilo que a gente passa, e cada um é responsável pelos seus atos e ações porque já são independentes. Mas enquanto estão na dependência da casa e da família, a gente, por obrigação, por amor, por proteção, por zelo, prudência, a gente mostra um caminho melhor. Sempre das melhores escolhas, para que não sofram tanto quanto a gente, como os nossos pais e os pais dos nossos pais, passaram as suas dificuldades nas suas épocas, diferentes da nossa. E nós estamos numa geração diferente. Hoje, uma geração totalmente cibernética, robótica, mais fria, mais calculista, e às vezes aquilo que é terra, aquilo que é fruto, aquilo que é natureza. Temos muitas crianças perdendo esse contato, sentindo esse cheiro, ouvindo o som dos pássaros, comendo uma fruta direto do pé, não sabendo mais brincar das brincadeiras que nós brincávamos quando era criança. Se machucava, chacota, brincadeira um com o outro, tirando sarro, e tudo dava certo. Tudo era bom, na simplicidade. Estudar é bom, ter conhecimento é bom, mas jovens, crianças, não percam a essência da natureza. Não percam o contato, o cheiro do pai, da mãe, do vô, da avó, do cafunézinho, do cheirinho da bênção, de pedir a bênção, de ter a deferência daqueles mais velhos, fazendo referência para a tua caminhada, observando e ouvindo os mais velhos. Absorva as coisas boas, faça a fotossíntese da tua natureza, mesmo que as coisas sejam ruins, mas exale o bom perfume de Jesus para os outros. Ter a característica do teu pai, da tua mãe, ou do teu tutor, da tua tutora, ou de quem te cuidou, te criou até hoje e que te largou do ninho e você criou asas, mudou as plumagens e voou alto e ainda está voando, ou está procurando voar. Observe aqueles que te ensinaram, aqueles que te educaram, que procuraram sempre te dar o melhor, mesmo não tendo para eles. Então a essência de Jesus na sua vida, ele diz isso para todos os outros, aqueles que são irmão dele, na época, naquele espaço, naquela ocasião, consanguíneos, porque ele também tinha o sangue, tanto é que ele verteu o sangue na cruz até sair água, entregando a sua vida para todos aqueles que neles crêem não pereçam, mas tenham vida eterna. Isso é fé, isso é amor, isso é virtude de uma pessoa fora do contexto, naquele espaço, tempo que estavam vivendo, perseguido por falar a verdade,
perseguido por amar de forma incondicional, de ajudar os outros, indiferentemente de ser uma sexta, um sábado, um domingo, uma segunda-feira, um dia santo para alguém, não para ofender, mas para ajudar realmente quem precisava de se alimentar, quem precisava viver, quem precisava retomar a sua vida normal, tirando as chagas, as enfermidades, expulsando demônios, dando uma oportunidade existencial naquela ocasião para as pessoas que estavam ali. Ele, Jesus, sendo uma parábola viva, mostrando para as outras pessoas que visse nele a luz de Deus, que sentisse a ação do Espírito Santo no mover das suas palavras, que tocasse o coração, abrindo a porta desse coração para que fizesse morada. Assim como hoje, ecoando pelo tempo, essas palavras possam também entrar no coração de cada um. Observa-se hoje que se faz muitas pessoas usam da sua inteligência para lograr os outros, para surrupiar, inclusive até usando a palavra, usando os púlpitos, fazendo coisas que se chamam de forma fora daquilo que é o normal, para chamar a atenção, e as pessoas seguem, e eles estão no holofote, eles estão virando estrelas personalíssimas, reconhecidas dentro do Brasil e fora, na mídia que leva essas informações muito rápido, né? E as pessoas vão endoidando junto, que virou uma loucura esse tipo. E não é a loucura que Paulo diz que para alguns era loucura e para ele era glórias a Deus ter a oportunidade de falar desta boa nova. Para muitos é loucura, mas para mim é a convicção de que estou fazendo certo, mesmo que seja loucura para alguns. Ou seja, é loucura para alguns eu estar sentado aqui no meio do pomar, em cima de uma pedra, falando sobre essa mensagem. No entanto, eu atinjo alguns corações. Isso me basta. Se uma pessoa entender, é o suficiente. E ela se multiplicará, com certeza, em outros corações. Não buscando riqueza, não buscando holofote, toda a sabedoria que Deus tem me dado, por graça e misericórdia, usando como ferramenta e instrumento para ajudar as pessoas na sua caminhada existencial também, diante da vivência de cada um em cada casa, em cada habitação, em cada lar, nas suas dificuldades, no seu trabalho, no seu dia a dia, nas suas relações interpessoais com outras pessoas, com as pessoas dentro de casa ou fora. Isso me torna melhor? Não. Isso são coisas que Deus traz no meu coração. Tenho essa necessidade de falar. Eu preciso falar aquilo que Deus coloca no meu coração. Não ficar trancado. Eu uso a mídia, uma pequena mídia, com essa finalidade, com esse objetivo. Para as pessoas dentro da casa, da família, da sociedade viverem de uma forma harmoniosa, tranquila, serena, pacata, desenvolvendo o melhor para si e para a sua prole, pacificando o coração, dessa forma. E não vou entrar na discussão aqui de que uns defendem que sobre irmãos, irmãs de Jesus, se eram ou não eram. O fato é que está escrito. As interpretações correspondentes, cada um faz a sua analogia, porque uns defendem um lado e o outro como se a relação sexual fosse pecado. Porque Maria, né, não poderia ser tocada porque o Espírito Santo tinha tocado nela e ela haveria de ser constrangida porque o corpo não pertencia mais a ela, mas a Deus.
E daí ela não poderia mais ter relações com outro homem, porque ela tinha gerado um santo, um Deus dentro do ventre. Aí, anterior a esse fato, em Gênesis diz que era para crescer e multiplicar, né? Então a relação sexual nunca foi pecado. Há relações sexuais que são pecado e elas estão distintas dentro do contexto bíblico e dentro do Código Penal, que se torna, além de pecado, crime. E elas estão bem explícitas nesse sentido. Mas um homem coabitar com a sua esposa não é pecado. Além de tornar uma relação prazerosa, é para ter gerações futuras, filhos, descendência, continuação da espécie humana, assim como as árvores têm. E eu não vou entrar nessa polêmica, não. Eu vim aqui trazer uma mensagem pacífica de que todos nós temos as responsabilidades aonde nós estamos e nos identificarmos com os nossos pais. Identificando com os nossos pais, às vezes contrariando, mas obedecendo, sendo fiel àquilo que vem à luz da verdade, que vem do trono de Deus, no coração do pai e da mãe, que passa para os filhos passam aos seus filhos, que serão seus netos, netas, assim como nós também tivemos os nossos avós, nossos bisavós, que já passaram por esse tempo e aqui não estão mais, mas deixaram as suas marcas, deixaram o seu legado. E isso é muito importante sempre lembrar. Quantas pessoas fazem parte da tua árvore genealógica para que tu estivesse aonde tu está agora? Tu não veio do nada, tu não veio sozinho. Outras pessoas fizeram parte da tua vida antes mesmo de tu nascer, antes mesmo de ser um projeto de vida. Mas Deus já, com tudo no controle disto, deixou para nós escolhermos e nós realizarmos a nossa etapa existencial nesse campo terreno. E que cada um faça a sua parte e faça de bom grado, faça com amor e temor e busque sempre Jesus, que é vida, porque dá vida, porque tem luz, porque pacifica, porque é paz, porque vive com amor e porque sempre falou a verdade. Isso é a essência de Deus. Fique na paz, Deus abençoe teu domingo, os dias da semana que virão pela frente, tua casa e tua família. Shalom.